agora vamos para nossa aula de ciências, tá? Vocês vão pegar o livro, abrir na página 143. Nós vamos ver agora a transformação da matéria, certo? Então, olhem só. Vamos lá, acompanhando a leitura. Peguem um lápis, um marcador de texto, né? Às vezes eu tinha querido pedir para sublinhar alguma coisa. Ó, então vamos lá, transformação da matéria. Na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, ou seja, eles não permanecem inalterados da mesma forma. Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos, e por isso mudam seu aspecto. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. São reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, são irreversíveis, certo? Então, vamos lá. Reversíveis que pode ser desfeita. Irreversíveis não pode ser desfeitas. Não podem ser desfeitas, certo? Então, ó, podem sublinhar aí essa frase que eu acabei de ler. Um exemplo de transformação reversível é a mudança do estado físico da água. A água em estado sólido pode passar para o estado líquido e vice-versa. Já o enferrujar de um prego é uma transformação sem volta. Então, ou seja, a transformação, né, da água do estado sólido para o líquido, do líquido pode voltar para o sólido novamente. Então, aí é uma situação que uma transformação reversível, né? Que pode ser desfeita. Já o prego enferrujado, ele sofreu aí, né? O prego, uma transformação. Aí, neste caso, já é o que, gente? Irreversível, não vai ter como voltar, né? Não tem como ser desfeita. Então, olha só. Portanto, a matéria pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada. Ó, então, sublinha aí também essa frase, né, gente? Super importante. Então, ela pode ser criada ou destruída. Para percebermos se houve uma transformação, é importante analisar a matéria em dois momentos diferentes, no estado inicial e no estado final. Como aí é o exemplo do prego, né? Temos aí o prego no seu estado inicial, novinho, normal, e depois ele tá o quê? Enferrujado, né, gente? Então, olhem só. Observando as imagens acima, podemos afirmar que houve uma transformação da matéria ao comparar seu estado inicial a seu estado final, né? Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Então, olha só, sublinha aí. Exemplos: frutas, vegetais e papel. Existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamados de não biodegradáveis. Exemplos: as pilhas, né, plásticos e isopor. Então, podem sublinhar, passar o marcador de texto aí no parágrafo todo, tá? Então, química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesses processos. Então, sublinha também a frase que eu acabei de ler, certo? Então, olha só, as frutas, gente, vegetais e papéis, eles são materiais o quê? Biodegradáveis, né? E já as pilhas, o plástico, o isopor são não biodegradáveis, tá? Não biodegradáveis, né? Então, olha só, temos aí, a matéria passa por dois tipos de transformação, ó. Temos a física, então vamos lá ver, ó. Vamos ver, são aquelas em que a constituição do material não muda. Exemplo, picar um papel. Houve aí uma transformação, né? Observe que o papel, ao ser picado, só é transformado fisicamente, mas cada pedacinho
possui as mesmas características que tinha antes de ser aplicado. Portanto, transformação física é quando a matéria não muda, ó, sublinha do portanto aí pra frente, ó. Portanto, transformação física é quando a matéria não muda. Eu piquei o papel, certo? Mas, o que aconteceu? Não mudou, a sua característica permaneceu, né? De como no início, a folha inteira, né? Houve o quê? Uma transformação de uma folha inteira para uma folha picada, certo? Porém, né? A matéria não mudou, o papel não mudou, permaneceu. Então, vamos ver agora a química, né? A transformação química. São aquelas em que a constituição do material muda, né? Exemplo, queimar um papel. Então, ó, sublinha, são aquelas em que a constituição do material muda. Volta lá em físicas, lá no início, ó. São aquelas em que a constituição do material não muda, certo? Então, olha só. Exemplo, queimar um papel, né? Tá aí uma transformação, né? No caso, o material vai mudar. O papel queimado não tem o mesmo material do papel do início, antes de colocar o fogo nele, né, gente? Ó, o papel em contato com calor, ao ser queimado, sofre uma transformação, certo? Química. Então, a transformação química ocorre quando um material se transforma em outro. Então, olha só, sublinha aí, ó. A transformação química ocorre quando um material se transforma em outro, devido à ação do calor ou pelo contato com outro material, certo? Então, nós temos aí, neste caso, uma transformação química. Então, o que vocês vão fazer agora para tia Cris? Atividades, né, gente? Vamos fazer atividades agora no livro, tá? Vocês vão responder as páginas 145 e 146, tá bom? Então, tá aí a atividade de hoje, tá? Não, é super fácil, não tem muita complicação essa questão da transformação da matéria, certo? Isso, gente, nossa atividade de hoje. Eu acho que até a tia Cris tá com preguicinha, né? Depois de um feriado prolongado. Beijo, com Deus. Qualquer dúvida, gente, só mandar um oi lá no privado da tia Cris, tá?